E quem é o neuropsicomotricista, né? Quem é esse profissional? Como que é? Como que a gente faz? Como que a gente direciona? Quem é esse profissional que tem a meta importante de fazer este processo, de entender quem é essa criança, de avaliar as suas áreas, de determinar processos interventivos que vão promover o desenvolvimento, né, motor, cognitivo, afetivo, social, tá, dessa criança. Então vamos lá. Para a gente poder compreender a neuropsicomotricidade, gente, ela vai abranger diversos profissionais da educação e da saúde, tá? Sejam muito bem-vindos. Esses profissionais são essenciais dentro da neuropsicomotricidade. E vale relembrar, gente, que o nome neuropsicomotor remete ao desenvolvimento e que envolve aspectos importantes para o desenvolvimento. E que aspectos são esses? O aspecto neurológico, ou seja, aquela questão da evolutiva que eu falei para vocês, que envolve a maturação do sistema nervoso central. Como que é? Isso aí eu vou deixar o professor Wesley daqui a pouquinho falar para vocês e aprofundar esse tema, tá? Aspectos psicológicos e cognitivos ligados ao afeto, às motivações, aos processos mentais, de que forma trabalhar com essa motivação dessa criança, de perceber, de identificar esses conhecimentos prévios, de perceber quais são as dificuldades que essa criança permeia em frente ao motor e que vai estar atrasando toda a perspectiva psicomotora dela, tá? E que talvez vai dar embate ali frente ao desenvolvimento de processos mentais. Então, nós precisamos entender que aspectos psicológicos, cognitivos, tá? E essa criança, em termos práticos, nós entendemos que quando ela está experienciando, ela está envolvida, ela está conhecendo, vai existir possibilidades do quê? Desenvolver essa afetividade. Ela vai se sentir motivada com aquelas possibilidades e esses processos mentais todos vão estar acontecendo, tá? Em prol do desenvolvimento. O aspecto motor, que é relacionado ao movimento humano, que a gente já verificou aqui a importância que é esse motor, ele é fundamental e essencial para a vida de uma criança. Então, eu preciso dar toda essa experiência para essa criança, para ela poder o quê? Promover desenvolvimento, tá? E a neuropsicomotricidade é uma ciência que aborda, que foca no desenvolvimento dessas estruturas das funções e disfunções do cérebro. Então, nós vamos trabalhar dentro dessas, nós precisamos entender quais são essas funções. Dentro do curso de neuropsicomotricidade, você vai poder ter aulas específicas a respeito de todas essas estruturas, de todas essas funções, aprofundar esse conhecimento frente ao desenvolvimento, porque isso é essencial você entender a nível cerebral como que acontece, como que se desenvolve essas possibilidades. Aqui eu trago rapidamente para a gente poder entender as funções do cérebro. Nós temos partes do cérebro que são responsáveis por várias situações e que nós precisamos, de certa forma, entender para poder promover estímulos condizentes com estes processos. Então, nós temos ali o lobo frontal, que é todo responsável pela parte do movimento, do pensamento, do planejamento motor, de todas as questões que envolvem o raciocínio, gente, memória, a própria questão da linguagem, da expressão. Então, eu entender. Lá nós vamos entender que se essa criança ela tem uma dificuldade quanto a essa questão da linguagem, nós temos que entender também quais são as dificuldades que estão acontecendo, que estão gerando essa dificuldade em prol do desenvolvimento e promover possibilidades condizentes com o desenvolvimento dela, né, da necessidade específica dela. Gente, o neuropsicomotricista tem o poder de poder fazer essa avaliação,
de poder entender este processo e atuar de forma significativa frente ao desenvolvimento e à necessidade e à perspectiva do desenvolvimento dessa criança, tá? O lobo parietal, aí nós temos a localização espacial, toda essa parte dessa organização, a recepção e o processamento sensorial. Gente, pensa um cérebro que tem todas essas funções, que são áreas extremamente determinadas e a criança não recebe o estímulo. Já pensou? Então, eu sei que o lobo parietal vai trabalhar com a parte da orientação espacial, de todos esses processamentos sensorial. É nessa etapa que vai fazer o processamento sensorial. E se eu não, como educador, como neuropsicomotricista, não promovo essas possibilidades de estímulos dessa criança, vai faltar, não vai desenvolver. Tá? Então, isso é muito importante. O que acaba acontecendo? Aquele adolescente chegando com várias dificuldades. É importante vocês saberem que aquela criança que está chegando para nós, nesse momento, ela vem com dificuldade de aprendizagem. Ela vai ter uma dificuldade e nós precisamos avaliar essa condição para intensificar quais são as possibilidades que existem e são coerentes com o desenvolvimento dela, para a gente poder promover possibilidades. Por exemplo, aquela criança que não está pegando lápis lá na disciplina, gente, vocês vão ter 2 aulas, né, de praticamente 16 horas aula diária de grafomotricidade, tá? Onde vocês vão poder desenvolver, entender, né, aquela criança, por que ela não está pegando o lápis? Qual é a dificuldade dela de fazer esse traçado? Né? O que é necessário ali naquela mão específica daquela criança que nós precisamos entender e promover. E aqui nós vamos, de certa forma, possibilitar estímulos que vão favorecer de forma específica, atingir, né, as questões todas essas informações, tá? De estabelecer, de fazer essas relações, certo, gente? Ali, o lobo occipital, que é a visão, a questão do equilíbrio, né? Extremamente importante também, né? Então, todas essas questões que envolvem tanto a acuidade visual, a acuidade auditiva, da gente trabalhar também todos esses elementos que são essenciais. Então, dentro, gente, da pós, vocês vão poder aprofundar cada conhecimento desse, entender a função de cada etapa dessas, para vocês poderem promover possibilidades, tá? Então, enfim, a gente espera vocês lá para a gente poder aprofundar mais esse conhecimento, né? E aqui eu trago a questão também do atraso do desenvolvimento psicomotor. O atraso do desenvolvimento psicomotor, gente, é um atraso extremamente significativo, tá? De vários domínios do desenvolvimento, ou seja, a nível de motricidade, né, fina ou grossa, né, a praxia fina, a praxia grossa, da linguagem, da cognição, das competências pessoais e sociais. Gente, quando a gente fala de competências pessoais, é a utilização de todas essas questões que envolvem o movimento e que são utilizadas para demandas o quê? Funcionais. Eu trabalho na perspectiva de modelar esses comportamentos frente a essas necessidades comportamentais do movimento, que tem um objetivo muito importante, né? Que muitas vezes na grafo é a escrita, né? No desenvolvimento dessa criança poder um planejamento motor, né? Dela entrar num parquinho, o que ela tem que fazer, por onde que ela começa, né? Dela ter esse entendimento, dela entender este corpo em movimento, dela decidir planejar de como que ela vai brincar, de como que ela vai fazer, e aquela possibilidade daquele estímulo que ela não conhece, como direcionar, como ser efetivo frente ao desenvolvimento dessa criança, gente. E isso a gente vai poder aprofundar todas essas questões para a gente poder avaliar e perceber
quando existe este atraso psicomotor. Então, dentro da pós, nós vamos ter disciplinas que falam de avaliação. Vocês vão aprender instrumentos avaliativos que vão promover possibilidades da gente entender o quê? Este perfil motor, de entender de que forma é a dificuldade desse movimento e como que a gente precisa canalizar, né, ser efetivo frente a esse processo, tá? Que vai contribuir com o quê, gente? Com o cotidiano, com a vida diária da criança, com o desenvolvimento global. Então, por isso, nós precisamos entender desenvolvimento, né? Vocês estão vendo eu falar muito sobre isso, porque é muito importante, gente. É muito importante a gente conhecer desenvolvimento motor, é muito importante aquela criança que é a base ali, ela precisa deste estímulo, ela precisa entender todo esse processo, ela precisa vivenciar isso para que ela não tenha esse atraso, para que ela não tenha essa dificuldade. E para isso, existe hoje uma ciência que o Grupo Remo Educação está aqui, disponível para você, para a gente poder aprofundar isso lá na aula, para a gente poder entender cada área de como acontece essa perspectiva e também poder avaliar e promover desenvolvimento dentro dessa perspectiva de cada área dessas, tá? E onde o neuropsicometricista pode atuar, gente? Como se transformar em um neuropsicometricista? Venha para o Grupo Rema, tá? Aqui no Grupo Rema Educação, nós vamos ter essa pós, já está aberta aí para vocês, tá? E tem toda uma equipe aí por trás para vocês tirarem mais informações. A Mara daqui a pouquinho fala mais sobre isso para vocês. Você fazer essa pós, você vai estar garantindo toda a possibilidade de você abrir o seu negócio, abrir a sua... Gente, é muito interessante, né? Eu recebo no meu Instagram lá alunos que terminaram e de repente estão abrindo seus locais, estão abrindo, promovendo desenvolvimento nas crianças. É muito interessante para nós, professores, também. A alegria saber que a gente faz parte desse processo, faz parte do desenvolvimento dessas crianças através de você que está nos assistindo aqui, né? Então, isso é muito importante também, deixar claro que isso é fundamental, gente, a gente espalhar esse conhecimento, vocês se aprofundarem nele e ainda fazer mudanças na vida de muitas pessoas, de muitas crianças e garantir um desenvolvimento efetivo e global, né, para a vida. Então, gente, a neuropsicomotricidade na escola, como que vai acontecer? Então, tem como objetivo promover o desenvolvimento global dessa criança, através da onde? De experiências motoras, cognitivas, socioafetivas. Vamos fazer as relações entre toda essa habilidade motora que ela necessita ser desenvolvida nessa etapa e promover a socialização, né? As relações de como elas vão acontecer, tá, gente? Então, hoje a gente precisa entender isso, precisa facilitar, tá, para todas essas questões frente ao desenvolvimento emocional, né, motor, social, e a neuropsicomotricidade tem um papel fundamental neste processo, tá? E é muito comum, como eu falei para vocês, né, essa criança apresentar dificuldades na vida escolar como consequência do quê? Derivada do quê? Desenvolvimento motor inadequado, muitas vezes também por falta de quê? De estímulo. Gente, é pior isso, tá? Porque muitas vezes aquela criança chegou para você e ela nunca foi estimulada, tem uma dificuldade significativa, tá? Então, isso a gente não pode correr, porque isso vai atrasar várias dificuldades na vida dela, tá? E isso a gente precisa ter esse entendimento. Então, aqui, um pouquinho na escola, de bolas, de atividades que essa criança pode fazer, que pode estar alternando, né? As questões das relações estarem fazendo através dos estímulos, como que essas crianças estão interagindo, a imitação, a importância da imitação para o processo de aprendizagem, tá? Nós aprendemos por imitação,
tá? O quanto é necessário trabalhar todas essas questões do simbolismo, essas questões onde lá dentro da psicomotricidade relacional, que é uma prática da neuropsicomotricidade, vão estar trabalhando esses processos para que essas crianças também possam promover possibilidades de desenvolvimento, gente. E a neuropsicomotricidade na clínica, como que acontece, tá? Então, tanto na atuação da educação psicomotora, como também na reeducação psicomotora, que ela é dirigida para essas crianças que sofrem essas perturbações instrumentais, que envolvem as dificuldades ou atrasos psicomotores, que na clínica a gente vai estar trabalhando isso também, mas também possibilitar a educação psicomotora, tá? E antes, gente, da gente fixar um programa de reeducação para aquela criança que tem, né, uma perturbação, uma dificuldade motora muito importante, nós precisamos diagnosticar as causas dos problemas, fazer um levantamento dessas aquisições frente ao movimento, frente ao desenvolvimento dela, conhecer essa história, entender as carências, utilizar instrumentos que vão nos dar este suporte, essa base para o desenvolvimento, para a gente poder, de certa forma, um neuropsicomotricista entender aonde começar, por onde começar e ser efetivo, né, frente às necessidades específicas daquela criança, tá? A psicomotricidade também é outra área que dentro da neuropsicomotricidade vai estar trabalhando. Então ela trabalha com 2 pontos de vista, ou seja, de prevenção dos problemas motores, que é a educação psicomotora, como a reeducação psicomotora, que são as dificuldades de atrasos psicomotores. Ou seja, nós vamos estar trabalhando dentro dessas 2 perspectivas, dentro da neuropsicomotricidade, que vão favorecer todo esse processo.